aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Giovanni Landim, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorencast. Gente, eu já vou direto ao ponto. Hoje nesse episódio a gente vai falar sobre identidade visual e como construir seu estilo gráfico. E eu já vou direto pro ponto porque a mulher que eu chamei pra falar sobre isso, gente do céu. Eu vou ter que ler tudo que ela já fez, porque é a mulher braba, viu? Vou falar pra vocês. É claro que eu tô falando da Júlia Fagundes, que é designer. E em 2020, gente, ela foi reconhecida como talento jovem da América Latina pelo Festival Latino-Americano de Design. Ó, saca só. E já trabalhou para clientes como YouTube, o Empower Her, New York, Globo, Spotify, Companhia das Letras. Participou do júri do Young Guns 2018 e de 18, agora eu não sei se é 2018, mas enfim, e de outros concursos como o Brasil Design Awards 2020 e 2021, além de ter recebido o Leão de Ouro no Festival de Criatividade do Cannes Lion de 2021 e ter sido selecionada uma das 100 mentes criativas brasileiras que tem mudado a comunicação para melhor, pelo coletivo MOOC. Gente, a mulher é braba, né? Então, vocês viram que aqui no Lorencast, como sempre, a gente sempre chama o pessoal aqui fera para conversar sobre esses assuntos. Mas antes do episódio começar, eu já vou deixar aqui o meu apoiador aqui, que tá fazendo um trabalho fantástico, que é a Soul Junior. Se você não conhece a Soul Junior, eu te convido a você a conhecer. A Soul Junior, ela é um canal que treina pessoas que têm pouca experiência ou nenhuma experiência a começar a ter essas suas experiências de trabalho em tecnologia e em outras áreas para conseguir sua primeira oportunidade de trabalho. Então, se você tá aí querendo uma oportunidade de trabalho, querendo fazer parte de uma comunidade e ver como que é na prática participar de uma empresa de tecnologia real, vem ser júnior com a gente. Acessa aí agora aí o nosso LinkedIn e também aí a nossa comunidade no Discord, que eu vou deixar tudo na descrição. E em breve estou participando lá como designer de produto. Em breve vamos construir um sitezinho aí lindo para colocar no ar, tá? Então, tô lá como voluntário, tô ajudando a construir essa comunidade, afinal, eu sou júnior também. E vem ser júnior com a gente, beleza? Bora pro episódio. Gente, eu tô aqui com a Júlia Fagundes. Júlia, é um prazer te ter aqui. Como é que você tá? Oi, Giovanni, tudo certo? Obrigada pelo convite. E bora lá. Bora lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre identidade visual, né? Um pouquinho sobre o trabalho da Júlia também, que é fantástico. E recomendo a todos vocês. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e quem é ela, quem não conhece ainda. Então, Júlia, esse espaço aí é seu. Se apresenta pro pessoal que tá ouvindo, que não te conhece. Bom, olá, pessoal. Obrigada de novo pelo convite. Giovanni, eu sou a Júlia Fagundes. Eu tenho 24, hoje, né, tenho 24 anos. Não sei quando você vai estar ouvindo isso. Mas eu sou designer, eu costumava falar que eu era designer gráfica, mas eu faço tanta coisa que eu acho que cada vez menos eu tendo a ficar rotulando coisas, sabe? Então eu faço identidade visual, ilustração, exposições, tenho feito muitos sprints também, então eu gosto bastante de variar sempre os projetos, trabalhar com pessoas diferentes, né? Então hoje eu tô como designer e diretora de arte independente, assim. Então, resumindo super. Também é importante falar que eu fui nomeada como talento jovem da América Latina em 2020 no LAD. E é isso, assim, tem rolado muita coisa massa e feliz de novo de estar aqui. Gente, só pra ter uma ideia, eu fui entrar lá no site pra saber um pouco mais. Eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa introdução? Essa mulher é tanta coisa, gente. Júlia, assim, a gente tá falando um pouco de identidade visual. Você tem uns cursos, né, na Doméstica, depois se quiser falar, comentar um pouquinho. Mas pra você, assim, qual que é o principal
assim, aspecto que você leva em consideração na hora de você construir identidade visual? Você usa um checklist ou alguma coisa? Quando você, tipo, starta ali, você começa já na tela ali do Photoshop ou do programa? Ou você tem um outro pensamento? Como que é o seu fluxo? Não começo no Illustrator nem no Photoshop, isso é muito mais para frente, assim. Eu começo sempre ouvindo muito o que o cliente está trazendo, porque afinal é um pouco para ele, né? Aquilo, apesar da gente ter o briefing e também as coisas que a gente acaba trazendo como profissional, acho que é muito importante ouvir o que o cliente tem para trazer. E aí, depois disso, né, a partir do briefing, eu começo a fazer pesquisa, que eu acho que é uma das partes mais importantes, porque a partir da pesquisa a gente consegue trazer coisas de fora que somam com o que o cliente trouxe, né? Porque, inclusive, o cliente é o que mais sabe do negócio dele, né? A gente, na verdade, só está trazendo um olhar do design e outras coisas, mas é isso, assim, acho que é legal sempre pontuar isso, a importância do cliente. Porque às vezes a gente fica tipo, nossa, o cliente é um saco. Mas, cara, é isso. Ele tá contratando a gente porque ele sabe que não é o know-how dele, sabe? Tipo, não é a especialidade dele. Enfim, depois dessa parte de pesquisa, eu consigo começar a ter ideias, sabe? Então, acho que essa parte da pesquisa também é muito legal por isso. Às vezes, eu sempre uso esse exemplo meio tosco, mas ele sempre funciona. Por exemplo, é um cliente que tem uma empresa, uma indústria de ventilador, por exemplo. E aí ele me contou sobre a história da indústria dele, lá da, sei lá, da família, não sei o quê. Só que, beleza, aí eu vou fazer a pesquisa sobre o que agora? Sei lá, eu pesquiso sobre o vento. Nossa, eu descobri que existe uma deusa do vento. Descobri que em tal lugar eles não usam ventilador. Sei lá, esse tipo de coisa que parece, nossa, o que vai conectar? Nada a ver. No final, pode super fazer sentido. Ou se não fizer, pelo menos você vai ter aprendido outras coisas, sabe? Eu acho que isso é legal. Sempre quando você encontra um outro cliente, você vai ter muita coisa para contar, muito papo para trocar. Acho que isso é sempre importante. E aí sim, a partir disso eu consigo, né, imaginar coisas. Então, putz, nossa, eu vi essa deusa e fez muito sentido com o meu briefing. Então eu vou tentar ilustrar aqui e por esse caminho. Ou vi uma outra coisa, me deu uma ideia e aí eu começo a, tipo, tentar ilustrar no caderno mesmo. Fazer uns rascunhos bem primários, assim. E sem nenhum tipo de julgamento, se é bom ou ruim, se a deusa do vento é bom ou ruim. Esse não é o momento de julgar. Depois disso, aí sim eu passo por um pente fino, avaliando um pouco, acho que essa ideia é massa. Para assim, aí sim, eu ir para o Illustrator, ou, enfim, geralmente eu uso o Illustrator mesmo para identidade visual. Mas para qualquer, enfim, aplicativo de vetor ou algo do tipo. Aí eu começo, aí eu testo nessa ideia e aí já vou pensando um pouco em cores. Geralmente, quando eu tenho uma ideia, eu já tenho um pouco uma sensação, tipo, eu não sei explicar muito bem, mas como se fosse uma sensação, do que eu sei que eu não quero, sabe? Então, putz, a deusa do vento, eu sei que ela não é preta, né? Ela não tem um traço muito escuro, ela tem uma tonalidade mais leve, né? Então talvez ela seja azul, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu vou tentando trazer essas coisas que estão na minha cabeça pro Illustrator. E aí eu vou aperfeiçoando, enfim, até conseguir chegar em algo que eu acredito que, beleza, isso aqui é entregável, sabe? Então, você tem todo. É muito legal também o pessoal ficar sabendo disso, porque às vezes quem tá começando assim no design gráfico acha que, tipo, a gente já pega e já abre ali, né, o Illustrator, o Photoshop da vida e vai criar. Mas não, tem toda essa questão da referência, né? E depois que você constrói, né, essas ideias e você vai fazendo esse pente fino. Como que você cria um sistema visual a partir disso? Como que você pensa para criar esse sistema visual e descobrir aquilo que você quer e não quer, que nem você estava falando? Quando eu vou fazendo os testes no Illustrator, eu já consigo ir pensando, tipo, isso aqui vai funcionar como um sistema, ou se não vai funcionar, por que não vai, ou se eu só descarto e vou para outra ideia. E claro, me parece super simples falando, mas não é tão simples assim, né? Às vezes, sei lá, eu posso tentar milhões de coisas e não chegar em nada.
E aí é quando dá aquela sensação, meu Deus, ferrou. Mas não, no final, sempre dá certo. Se não dá certo é porque ainda não tá no final. Aprendi essa frase esses dias e me ajuda muito. Mas é normal isso, né, gente? Quando a gente tem esse quesito de descartar ideias e ficar com outras, a gente fala muito sobre estilo pessoal, né? A gente acaba, querendo ou não, passando um pouco do nosso estilo, do que a gente faz, para as nossas identidades visuais, ou para as coisas que a gente faz. Mas quem tá começando, Júlia, às vezes não tem esse estilo. Como que a pessoa descobre esse estilo e como essa pessoa, ao fazer uma identidade visual, ela possa colocar um pouco da personalidade dela ali no trabalho? Eu acho que essa coisa do estilo é quase uma armadilha, principalmente para quando a gente está começando. Eu lembro que eu tinha essa angústia, meu Deus, eu sou uma profissional horrível porque eu não sei meu estilo, não tenho meu estilo. Cara, eu acho que tá tudo bem você não ter o seu estilo, porque teoricamente a gente responde ao briefing, né? Só que eu acredito que o que é o nosso estilo, na verdade, é a nossa vivência. Então, ali na pesquisa da deusa do vento, sei lá, na história da minha família, às vezes tinha uma outra, sei lá, uma outra coisa relacionada ao vento e que, nossa, fez muito sentido. Eu vou trazer essa história, né? Não preciso falar, ai, meu tio, não, eu posso fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso e trazer para o meu cliente. Mas eu acho que nas escolhas, na pesquisa, tem muito do olhar do design, sabe? Ou então também, isso tem muito a ver com o que eu sempre tento trazer, de como é importante que o designer se posicione também, sabe? Então, tipo, putz, é uma empresa que o cliente está pedindo uma coisa que talvez não seja positiva para algum grupo específico de pessoas. Então, cara, então é interessante que você pontue isso para o seu cliente, porque senão você vai estar replicando essa mensagem para mais pessoas, sabe? Então, eu acho que isso é interessante. Mas esteticamente falando, eu acho que com o tempo, com a somatória de vários projetos que você fez, sem ficar pensando, acho que esse é meu estilo, esse não é meu estilo, acho que você vai sentindo. Isso acontece muito comigo. Eu, há pouquíssimo tempo, falava, não, eu não tenho um estilo. Na real, que eu ainda tenho um pouco essa dúvida, eu não consigo falar, tipo, esse aqui é o meu estilo. Tá, por exemplo, até agora eu estava mandando um orçamento de ilustração, e aí o cliente ficou meio confuso, assim, meu Deus, mas qual que é o seu estilo? E aí eu não tenho. Eu tenho vários, tipo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. E eu não me incomodo de não ter, tipo, eu só faço esse tipo. Eu não me incomodo de ser uma coisa mais ampla. Porque da mesma forma que eu faço projetos de coisas diferentes, eu posso também tentar trabalhar com outros tipos de linguagem, sabe? Eu acho que não tem um errado nem um certo de quem tem o seu estilo muito definido e quem não tem. Mas, no geral, acho que de qualquer forma, você sempre vai conseguir. A ideia, né, pelo menos, é que você sempre consiga trazer um pouco de você. Que é o que, na verdade, vai fazer com que você se diferencie no mercado. Como que é para nós, por exemplo, como designers, essa questão de se posicionar versus o que o cliente quer, né? Eu acho que vai muito de cada um. Então, eu acho que vai muito da sensação e do que cada pessoa pensa, mas eu, particularmente, acho que é importante, sim, que a gente consiga sempre lembrar dessas coisas, né? Que, na verdade, a gente traz como pessoa física, não pessoa jurídica, né? Tipo, que são princípios que a gente tem na nossa vida fora do trabalho. E eu acho que até é importante falar isso fora do trabalho, porque a gente tem a mania de viver o design 24 horas e às vezes a gente esquece que é um trabalho, sabe? E que a gente tem que pagar a conta no final do mês e tudo isso. Então, todas essas coisas também são importantes para levar isso em consideração, sabe? Então, eu era super essa pessoa que ficava tipo, putz, se aparecer tal projeto eu vou negar. Certeza, eu vou negar. Mas hoje eu não sou mais tanto essa pessoa. Eu sou a pessoa que, claro, eu vou entender. Tipo, será que eu realmente quero ou não? E aí eu penso muito também sobre, cara, se eu. É legal que eu não concordo. É legal não, né? Mas é importante que talvez eu não concorde. Para eu poder levar isso. A gente consiga trazer esses incômodos para o projeto, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
Porque imagina, se eles contratam uma pessoa que concorda 100% com o que está sendo feito, tipo, as coisas vão continuar do jeito que estão. Não, também não afirmando com toda certeza que você trazendo os pontos, a empresa fala, nossa, Giovanni, realmente. Mas você tá ali, você, tipo, eles podem te ouvir sim, sabe? Eu acho que isso é interessante. É uma coisa que eu costumo fazer muito, de ser bem crítica, assim, em relação às coisas que eu acredito, e eu sempre tento trazer realmente para os projetos, né? Então, até um exemplo prático, eu fiz recentemente a identidade visual da Bienal de Arquitetura, e a Bienal desse ano teve uma curadoria maravilhosa, assim, e que a ideia principal deles era retratar quase um outro lado, assim, que a gente não está acostumado a ver da arquitetura, né? Acho que quando a gente fala sobre arquitetura, a gente imagina pessoas específicas, imagina, tipo, construções modernistas e tudo mais, e eles estavam falando muito mais sobre um outro lugar, sabe? O quanto a gente só olhar dessa forma, a gente acaba apagando outras pessoas e outros lugares. Aqui, estou em São Paulo, né? Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem muitas regiões em que a história dessas regiões foram super apagadas. Por exemplo, tem um bairro que chama Liberdade, que é conhecido como um bairro da cultura oriental, mas que muito antes, assim, ele foi um bairro da resistência negra, enfim, que tiveram várias situações super negativas relacionadas à escravidão nesse lugar, sabe? Então, e aí na identidade, para pensar na identidade, eu usei de referência bonés de crochê, que são super presentes na periferia, pelo menos aqui de São Paulo. Usei colcha de retalho, tipo, é engraçado, assim, se a gente vê a apresentação, eu tava apresentando e falei, gente, agora vão vir umas imagens que talvez sejam muito inesperadas. E aí eu trouxe, tipo, realmente é uma colcha de retalho que, tipo, a foto eu achei no, sei lá, no Enjoei, o boné de crochê, enfim, coisas desse tipo. E a minha ideia principal era trazer esses questionamentos, que aí não para eles, no caso, porque os curadores super também estavam alinhados ao meu pensamento, mas como eu consigo trazer isso para a identidade? Talvez as pessoas que vejam a identidade não vão saber, ah, nossa, veio deste lugar. Mas quando eu falar, enfim, quando a gente conseguir trazer esse detalhamento sobre a identidade, é muito legal mostrar que a gente pode vir de outros lugares e não sempre dos mesmos, sabe? É muito importante que a gente cada vez mais diminua essa fronteira dessas disciplinas, né? Do design, da arquitetura, para outras pessoas. Sim, super. Começando até pelo próprio nome, né? Design, que já é um nome em inglês, se a gente for pensar quantas pessoas falam inglês no Brasil, é tipo menos de 5% da população. Já você pode falar um pouquinho agora dessa questão, por exemplo, tem os cursos seus na Doméstica, né, que o pessoal, eu recomendo muito o pessoal dar uma olhada depois na apresentação, e Uhum. você fala muito sobre as capas dos livros que você produz, todas as coisas que você faz, você coloca muito uma pegada social. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Acho que essa coisa de falar sobre o impacto, na verdade, tem muito a ver com o que eu comentei, né? Sobre o papel do designer, assim, eu acho que a gente não é só um replicador, acho que a gente precisa trazer as coisas que a gente acredita e que são pertinentes, pensando que a gente está numa sociedade, sabe? E, claro, sempre considerando o briefing também, não só a nossa visão. E aí o meu curso na Doméstica, que chama Design Gráfico com Impacto Social, é justamente eu falando sobre isso. Então, eu acabo desenvolvendo um projeto durante o curso, e aí em cada capítulo eu vou falando sobre um ponto específico. Então, desde aquela parte mais da metodologia, que eu até comentei um pouco aqui, um pouco de história também, algumas referências minhas, e aí depois eu entro em alguns aspectos específicos desse projeto que eu faço no final. E é isso, assim, é como se fosse um mega compilado, assim, de tudo que eu penso
até agora, assim. Júlia, cara, foi muito bom bater esse papo com você. Eu acho que o pessoal vai pegar uma linha de raciocínio agora legal, porque design é fantástico, porque você desenvolve toda uma linha de raciocínio e você vai para lugares que você nem imagina e traz coisas que você nem imagina. Mas para finalizar o nosso episódio, eu gostaria de Aham. deixar esse tempinho aí para você fazer o seu jabá, falar um pouco dos seus cursos, falar um pouco dos seus trabalhos, se possível indicar um livro pro pessoal que queira se aprofundar ou no design ou em algum outro assunto que você ache muito importante. Então, esse espaço é seu. Bom, acho que já contei sobre mim. Acho que se vocês quiserem dar uma olhada no curso da Doméstica, acho que talvez, se esse papo fez sentido para você, olhe. É um curso que, financeiramente falando, tem um valor acessível, né? Ou caso não tenha, me mande mensagem no Instagram e a gente resolve. Falando em Instagram, se quiser dar uma olhadinha no meu, é Julia com G, Fagundes, com 6 underlines depois. Quando você estiver no terceiro underline, possivelmente já vai aparecer a minha fotinha sorrindo. E eu acho que é isso. Espero que tenha feito sentido para você. E também, se quiser comentar alguma coisa, acho que fica super à vontade para a gente ter esse canal. E sobre livro, boa pergunta, viu? Eu tô pensando. Tem um livro que eu gosto bastante, que na verdade é um livro que fica mais, sabe, como se fosse um livro de cabeceira, ou um livro que, na verdade, um livro de mesa do lado do seu computador. É um livro que fala sobre designers latino-americanos. O nome do livro é Latin American Graphic Design. Mas confesso que mesmo que ele seja em inglês, eu não leio ele, o livro em si. Eu uso muito mais para ver as imagens e ter referência das pessoas, porque ele é um grande catálogo sobre designers latino-americanos, né? Então, de várias regiões diferentes. E eu acho ele interessante porque às vezes a gente acaba sempre tendo as mesmas referências, sabe? Então, sempre que eu sinto isso, aí eu acabo abrindo ele, dando uma olhada em outras coisas. Pra finalizar, agora de fato, eu sempre falo pro pessoal que vem aqui pra deixar uma frase de efeito, uma consideração final pro pessoal que tá ouvindo a gente. E, enfim, esse é o momento de soltar sua frase de efeito, deixar suas considerações finais pro pessoal que tá ouvindo a gente. Nossa, muito profundo. Acho que talvez não seja de tanto efeito, mas acho que pensando em muito quem tá começando, de lembrar essa coisa de entender as suas referências, das suas vivências mesmo, porque às vezes a gente fica muito vidrado no que os outros estão fazendo. Nossa, a pessoa fez tal coisa e tudo mais. Nossa, e eu só fiz isso. Mas acho que tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, ainda mais que você tá começando. E no final, o que vai diferenciar a sua produção de uma outra pessoa é justamente a sua vivência e tudo mais, sabe? E que às vezes, ou sempre, a gente acaba deixando de lado. Foi um prazer ter você aqui, foi um prazer bater esse papo aqui nessa meia horinha. Daqui a pouco vai dar meia horinha. E agradeço pelo papo. Imagina, obrigada a você pelo convite. Também fiquei super feliz em poder responder e trazer algumas questões aqui. E é isso, espero que faça sentido para o pessoal. Então é isso, pessoal. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que ficou até aqui ouvindo esse episódio. Compartilha para quem você achar que deve escutar esse papo que eu tive com a Júlia, para quem tá aí buscando seu estilo, identidade visual, tá querendo começar na área do design gráfico, tá querendo saber um pouquinho de processo criativo. Então, por favor, compartilhe esse episódio aí para sua rede, beleza? Outro recado, siga também a Sou Júnior lá no Instagram e siga o Lorencast também no Instagram. Além disso, se você quiser apoiar financeiramente o Lorencast, eu vou estar deixando aí o link do livro que a Júlia falou nesse episódio, para você, se você tiver interessado, óbvio, ir lá e comprar lá na Amazon e ajudar aqui o nosso podcast a crescer também, tá? Eu tô lançando um site essa semana, então é www.giovanilandim.com. Lá tem todos os episódios do Lorencast.
Na verdade, tem os últimos episódios, né? Os últimos episódios do Lorencast estão lá no site. E também tem lá uma parte escrito biblioteca, que é ali onde eu compartilho alguns livros que eu estou lendo ou que eu já li, recomendo, e também livros dos nossos convidados que eles recomendaram nos episódios. Então, se você quiser dar uma olhada lá em todos os livros que tem lá, quiser comprar lá e ajudar também o Lorencast, eu vou agradecer muito. Bom, é isso. Muito obrigado para você que ficou ouvindo até aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço e até o próximo episódio. Falou!